Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 27 de março de 2022, domingão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, domingo amanhã, na moral, venho trazer aqui a minha indignação, porque mais uma vez a gente crava quase tudo, só que o jogo que a gente erra tá no bilhete do canal, cara, pelo amor de Deus, mano, não consigo parar de zicar esse bilhete. Ontem a gente errou só um, né, e o time que depois de 19 jogos decidiu vencer, tava no nosso bilhete, mas faz parte. Espero que amanhã seja um dia muito bom pra gente, importante que a gente tá mantendo uma média bem legal. Já vamos logo adiantar o nosso domingo? E no final a gente troca uma ideia. Primeiro jogo que eu tenho aqui, às 11h45 da manhã, pela segunda divisão da Holanda, a Eredivisie. Tem um jogo do Emmen que vai receber o Telstar. O que eu tenho de interessante? Primeiro vamos dar uma olhada aqui na Race, deixa eu ver se deixa eu chegar mais para cá. O Emmen vem de 4 vitórias consecutivas, o Telstar dos últimos 5 jogos venceu apenas um. O que eu tenho de interessante também é que o Emmen é o líder da competição, 21 vitórias, 4 empates e apenas 6 derrotas, fez 52 gols e sofreu 21, um time que sofre poucos gols. Já o Telstar, em 31 jogos, ganhou apenas 7, empatou 11 e perdeu 13. Fez 35 gols e sofreu 58, sofre quase 2 gols por partida. O Emmen, quando joga em casa, são 11 vitórias e 4 derrotas. É um grande mandante, fez 31 gols, sofreu 11, muito over dentro de casa. Tem média de ataque de mais de 2 gols por partida. E o Telstar, jogando como visitante, fez 16 gols e sofreu 25. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Emmen, como eu disse, vem de 4 vitórias seguidas. O Telstar, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcas. Então, tropa, para essa partida aqui, por mais que o Emmen seja o grande favorito para esse jogo, tá jogando em casa, tá brigando pelo título, vai enfrentar um time bem mais fraco, é um jogo que eu gostaria mais de estar explorando o mercado de gols. Justamente por Emmen ser um time melhor, tá jogando em casa e ter essa necessidade de vencer, é um time que vai se expor contra a fraca defesa do Telstar e eu acredito que pelo menos 2 gols a gente assista. Tá com uma cotação legal para colocar no bilhete, mesmo sendo segunda divisão da Holanda, justamente porque os últimos jogos delas, a gente não tem visto 3 gols, mas 2 gols acredito que a gente veja assim. Vou cravar. Dá para explorar essa vitória do Emmen? Dá, pelo fato de ser favorito e ter um time melhor. Só toma cuidado, porque eu sempre aviso para vocês que segunda divisão tem ali, rola na verdade, né, umas coisas estranhas. Tanto que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A última derrota do Emmen em casa foi para o Helmond, tá vendo? No dia 1º de março. E olha a posição do Helmond. É o Lanterna. Ele perdeu para o Lanterna jogando dentro de casa. Então, toma cuidado com essas coisas. Se você quiser entrar no mercado de resultados, saiba que se ele perder aqui é completamente normal, porque se trata da segunda divisão da Holanda. Por isso que eu gostaria de ficar com 2 gols. Placar para mim, 3-1 para o time da casa. 4 horas da tarde, temos o segundo jogo da semifinal do Carioca entre Fluminense e Botafogo. O primeiro jogo foi 1-0 para o Fluminense. E um detalhe interessante é o seguinte, se o Botafogo vencer por 1 gol de diferença, o Fluminense continua avançando justamente pelo fato de ter feito uma campanha melhor. Então, para o Botafogo só interessa vencer por 2 gols de diferença. E já por isso, também é mais um jogo que eu quero explorar o mercado de gols, justamente por essa necessidade do Botafogo de ter que fazer pelo menos 2 gols. Eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, costumam ter jogos truncados, dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols. O Fluminense leva uma grande vantagem sobre o Botafogo, são 4 vitórias seguidas e 10 jogos de invencibilidade. Sabe o que tá virando, ó? Freguês, tá virando freguês o fogão, hein, do Fluminense. Vamos lá, Flusão dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos de 3 gols. O Botafogo já é um time mais over, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Tropa, é o seguinte, eu poderia dizer para vocês que tem tudo para ser um jogo truncado pelo estilo de jogo das 2 equipes, mas como a gente tem aquela situação que eu falei, que o Botafogo ele já entra eliminado e 1 gol para ele não serve, tem que ser pelo menos 2, então é um jogo que eu prefiro explorar o mercado de gols. Também cravo 2 gols para essa partida aqui, mais de 1,5 gols, mas também vejo um bom cenário para buscarmos ambas marcam. O Botafogo vai para cima, vai acabar deixando espaço, o Fluminense pode aproveitar também. Lembrando que toma cuidado
cuidado, por mais que o Fluminense tenha um time melhor, tenha um retrospecto melhor, lembre-se que o Fluminense pode até perder por um gol. Então, você quiser entrar na vitória do Fluminense, eu tomaria um pouco de cuidado. Lembre-se da história que eu falo para vocês de times que jogam com o regulamento debaixo do braço, tá? O Fluminense foi jogar com o regulamento lá na pré-Libertadores e a gente viu o que aconteceu. O Fluminense com a bola no pé tinha completamente condições de vencer novamente o Olímpia, mas optou por só se defender. Tropa, lembrando aqui também que a Betfair está oferecendo uma cotação de 20 para sair ambas marcam nesse jogo. É uma cotação para novos usuários. Então, se você quer começar a apostar na Betfair, vou deixar o link aqui no comentário fixado. Aí você entra e vai pegar uma cotação. E vou falar para vocês, hein, tem muita chance de acontecer se ambas marcam, porque ele vem muito quente pela necessidade da partida. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-1 pro Fogão, mas o Fluminense classificando. E vou falar para vocês, hein, se eu fosse entrar no mercado de resultados, eu entraria no dupla chance pro Botafogo, mas eu vou ficar de fora, vou preservar meu dinheiro nesse mercado. Também às 4 horas da tarde, indo agora para o Paulistão, eu tenho um clássico entre São Paulo e Corinthians pela semifinal. É o seguinte, partida única, o empate vai para os pênaltis, então por isso eu já vejo um jogo mais truncado. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. São Paulo não perde para o Corinthians há 4 partidas e 3 jogos não sofre gols, 3 jogos não sofre gols do Corinthians também. São Paulo vem de 4 vitórias seguidas, Corinthians dos últimos 7 em 5, a gente teve menos de 3 gols. Os últimos jogos, entre elas, foram 1-0 para o São Paulo, todos os dois. Então, tropa, esse jogo aqui, eu vejo ele sendo muito mais truncado, muito mais ali estudado, então eu cravaria um menos de 3 gols e meio. Nesse caso, podem sair até 3 gols, só não podem sair 4, tá? Então, se for 2-1 ainda para uma das duas equipes, não tem problema, a gente ganharia. Toma cuidado com menos de 2 gols e meio, porque como é jogo único, saindo um gol rápido, esse jogo pode ficar aberto, porque aí a gente vai ter uma equipe sendo eliminada, ela vai para o desespero, e até nesse caso seria aconselhável você buscar gols no jogo. Vamos botar, São Paulo está ganhando de 1-0, o jogo está indo ali no meio do segundo tempo, o Corinthians está indo para cima com tudo, pode valer a pena buscar mais um gol, né, um over limite, mas enquanto esse jogo tiver 0-0, eu não me arriscaria a entrar em mercado de gols não, tá? Para mim, jogo de menos de 3 gols e meio. Placar para mim desse jogo vai ser 1-1 ou 1-0 para uma das duas equipes. 5 horas da tarde, eliminatórias da CONCACAF, eu tenho o Canadá que vai receber a Jamaica. Canadá que vinha numa grande sequência, acabou perdendo a última partida, e a Jamaica que não consegue ganhar de ninguém. Deixa eu ver, agora sim, agora tá aparecendo. Vamos dar uma olhada na classificação. Canadá é o líder, está com 25 pontos, mas tem Estados Unidos e México aqui com 22. Aqui, como é que funciona a CONCACAF? Os 3 primeiros já estão na Copa do Mundo e o quarto vai fazer uma repescagem. A Costa Rica é a única seleção que pode chegar aqui no Canadá, porque ainda faltam 2 rodadas. Costa Rica pode chegar a 25 pontos. Então, pro Canadá, preste atenção que isso é importante, pro Canadá, apenas um empate já garante ele na Copa, tá? Porque ainda que a Costa Rica vença seus 2 jogos, ele não consegue mais ser ultrapassado. O Canadá, que em 12 jogos perdeu apenas um, e a Jamaica, que em 12 jogos venceu apenas um. Vamos dar uma olhada no histórico? O Canadá faz jogos truncados, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Jamaica não vence 7 jogos, vem sofrendo gol nos últimos 7 jogos, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Então é o seguinte, tropa, eu acredito muito que o Canadá vai vencer, tá jogando em casa, é um grande mandante, tem uma seleção bem melhor que a Jamaica, só que o perigo desse jogo é justamente o fato dele não precisar vencer. Para ele, um empate já tá tranquilo. Só que eu acredito que ele não vai tentar ficar segurando um empate, né, para de repente a Jamaica conseguir achar um gol ali no final, de bola parada. Então, ao meu ver, pode ser um jogo interessante para buscar a vitória do Canadá. O Canadá deve ter tudo para amassar já para tentar cravar essa vitória e se garantir na Copa do Mundo, beleza? Então, vou cravar aqui uma vitória do Canadá, mas tem esse leve risco de o Canadá não precisar vencer, o empate para ele tá bom. Mas tá jogando em casa, vamos pro Canadá. Vamos! Vamos lá, outro jogo que eu tenho aqui da CONCACAF, 8 horas da noite, é os Estados Unidos contra Panamá. É jogo perigoso, só que é um jogo que vale muito, porque os Estados Unidos é o segundo aqui com 22. O Panamá, se ele quiser ir para a Copa, é importante ele vencer os Estados Unidos. Ele iria para 21 e deixaria os Estados Unidos com 22. Faltando uma rodada ainda seria muito interessante para ele. O problema é que o Canadá é um time muito irregular. Em 12 jogos, ganhou 5, empatou 3, perdeu 4. Inclusive, empatou com a Honduras
Esse último jogo foi péssimo para ele, porque ele estaria pelo menos aqui na vaga da repescagem. E os Estados Unidos são 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Estados Unidos que normalmente vai para a Copa do Mundo. Vamos lá aqui, Estados Unidos dos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve menos que 3 gols. Panamá vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. É o seguinte, os Estados Unidos, normalmente quando ele joga em casa, ele costuma vencer o Panamá. Então é um jogo que a gente pode ficar de olho, para mim, no ao vivo, tá? Os Estados Unidos jogando bem, amassando o Canadá, pode valer a pena ali uma entrada a favor dos Estados Unidos. Pré-live, é muito complicado esse jogo. Se a gente tiver uma cotação amanhã de pelo menos 1,50, 1,60, o empate anula aqui é interessante, porque para mim os Estados Unidos não perde esse jogo, no máximo empata. O meu problema é realmente se esse jogo terminar empatado. Para a gente fechar o nosso dia, 8h05 da noite, eu tenho o México contra Honduras. Para mim esse é o jogo mais tranquilo das seleções aqui, porque o México, se ele vencer, se garante na Copa do Mundo. E basta ele vencer a Honduras, que é a lanterna da competição, que ainda não venceu. Se a gente olhar aqui o histórico, o México vem de 3 jogos sem perder para Honduras, 3 jogos sem sofrer gols da Honduras. O México vem de 5 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols, está com uma defesa bacana. A Honduras vem de 15 jogos sem vencer, e desses 15 sofreu gols em 9. E eu vou cravar aqui essa vitória do México, vitória sequíssima. Eu acredito que o México deve vencer e deve vencer até bem, assim, um placar de 2-0, sem muitos sustos. Beleza, tropa? Então é isso. Fechamos nossos jogos de domingão. A gente não tem tanto jogo assim, mas tem jogos interessantes para o mercado de gols. Até esses jogos das eliminatórias da CONCACAF é interessante também, porque dependendo de um cenário, vou dar um exemplo. Estados Unidos e Panamá. Estados Unidos vencendo por um gol, as outras combinações aqui, Panamá ficando fora da Copa. Então a gente pode ter um Panamá desesperado, indo para cima com tudo, fazendo gol ou levando gol. A gente pode ter um México empatando com Honduras no final do jogo, dando para buscar um golzinho do México, uma cotação maior. Então pode valer a pena sim, esses cenários de Copa do Mundo são interessantes. Então é isso. Hoje, infelizmente, o nosso bilhete já não bateu. Eu acompanhei ali o segundo tempo do jogo do Melbourne City, que era o jogo que eu tinha mais expectativa de sair gols. Foi o único que não saiu 2 gols da Austrália, mas foi um jogo bom, teve oportunidade para os dois lados. Teve um lance que para mim foi pênalti, que o zagueiro dominou, aí bateu na mão, o juiz não deu. Teve um outro lance no final do jogo, o cara salvou em cima da linha. Mas é isso, não vai dar para acertar todas, mas pelo menos a nossa média a gente está mantendo. Show de bola. Espero contar com a presença de vocês amanhã e tamo junto, muita fé. Bora para cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de 1,5 entre Fluminense e Botafogo. É um jogo de volta, é um jogo que vale vaga em final e o Botafogo precisa fazer pelo menos 2 gols para se classificar. Então vejo um jogo aberto, um jogo de exposição e cravei esse mais de 1,5. E para fechar o bilhete, cravei a vitória seca do México. Vai jogar contra a Lanterna Honduras, é um jogo que vale vaga para a Copa do Mundo. E jogando contra a Lanterna, que ainda não venceu ninguém, é um jogo que o México não pode nem sonhar em desperdiçar pontos. Essa nossa dupla deu total de 1,95 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!